guerreiros! Paulo Bilinski aqui com mais um episódio do canal Projeto Policial. No vídeo de hoje nós vamos entrevistar a Paola Cinquini, que é filha de policiais civis, neta de policiais civis e vai contar pra gente um pouco do que é crescer dentro da família policial. No vídeo de hoje, nossa convidada é a Paola Cinquini, a filha do Martins. É uma oportunidade muito especial de ter uma pessoa que tem uma história tão próxima da Polícia Civil, que vive a Polícia Civil de uma forma tão intensa. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar com ela sobre como é não só vir de fazer parte de uma família policial, mas também interagir no dia a dia com um grande herói que é o Martins. Paola, muito obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui no Projeto Policial e eu quero começar a entrevista com um pouco da história da sua família, né? A gente estava aqui conversando e você contou que ela remonta, né, a tempos anteriores ao seu pai, que seu pai ainda é menino novo, né? Como que é a história da sua família e a Polícia Civil? Na verdade, os meus pais já estavam na academia de polícia quando eu nasci. Foi meio que uma parte também que eles acabaram convivendo. A minha avó dava aula na academia de polícia. Então sua avó é policial civil? Minha avó também. Então eu sempre nasci nesse meio, né? Época quando eu era pequena, na academia de polícia foi um lugar que eu frequentei muito. Sempre gostei bastante. Meus pais sempre fizeram com que a profissão fosse muito presente, sempre me deixaram bem claro desde pequena o que é a polícia, o que a gente faz, qual a nossa profissão, por que a gente faz isso. Então, apesar da idade, eles sempre deixaram bem claros a questão de segurança, a importância também, por ser filha de policial, sua vida muda, a rotina é outra. Isso é muito interessante, porque vários dos nossos espectadores, eles têm o desejo de ingressar à Polícia Civil, ou eles conhecem, né, querem conhecer mais sobre a polícia, e os outros policiais que a gente entrevista, eles são pessoas que falam, realmente, quando eu entrei para a polícia, a minha vida mudou. Então a minha vida mudou, eu já tinha 25 anos de idade, né? Você já nasceu no clima. Com a vida diferente. Com a vida diferente. Sim. Como é ser uma criança numa família policial? Qual que é a diferença, assim? Então, como eu já cresci nesse meio, para mim nunca foi diferente, né? Então eu sempre tive uma educação virada para isso, a importância da polícia, a questão de ter cuidado nos locais onde vai, a preocupação em falar qual a profissão dos seus pais. Tem lugar que evita, tem lugar que não é necessário as pessoas saberem, tem lugar que pode falar. Então, desde pequenininho eu sempre tive essa influência de, somos policiais, não vamos mudar disso, é isso que inclusive paga as contas, é isso que inclusive paga a sua educação. E graças a isso nunca tive imposição nenhuma deles pela profissão, ao contrário, faça o que você realmente quer, mas eu acho que é algo de sangue, algo do que eu sempre olhava e falava, não, vou seguir a história de vocês, vou dar continuidade sem ter. Eu estava conversando com o James antes, como o meu pai é militar do Exército e crescendo, ele, apesar de gostar muito do Exército, de ter um carinho muito grande, realmente é a única coisa que ele fez na vida, né, do ponto de vista profissional, mas ele não queria que eu seguisse a carreira militar, porque ele enxergava as dificuldades que ele passou, os problemas que trouxe para a família, todos esses empecilhos, e ele não queria que eu passasse pelas mesmas coisas. E o seu pai, ele não deixou super claro, mas a gente tem a ideia de que ele não se opõe. Exato, né? não. Em algum momento ele já chegou para você e falou assim, não quero que você seja policial? Não, ao contrário. Ele sempre foi muito presente no sentido de me contar as coisas. Olha, o que meu trabalho eu faço isso, não é só, meu pai é policial. Não. Ele sempre deixou bem claro qual era a rotina dele. Chegava em casa, aconteceu isso e aquilo, quando acontece isso. Então ele sempre me mostrou a profissão por dentro, como ela realmente funciona. E quando eu falei, não vou mudar de ideia, vou fazer a faculdade de Direito, vou focar e vou continuar a história de vocês, ele falou, a escolha é sua, ele falou, eu fico feliz, porque eu falar pra você não ser algo que eu gosto, que ele é apaixonado pela profissão dele, é algo assim, admirável. Então ele falou, seria estranho falar pra você não faça algo que eu tenho prazer em fazer, só que esteja ciente do lado ruim.
Questão de segurança, questão de salário, você não tem apoio do governo, você às vezes não tem apoio da própria família. Então, esse lado ele também sempre me deixou, ó, você tem noção, não é Disneylândia. Então, se você quer, eu vou te apoiar, vai ser feliz. Quem sou eu para falar não faça, porque eu amo essa profissão, mas esteja ciente que não é a Disneylândia. Então, ele sempre deixou isso bem claro, mas falar não entra para a profissão, nunca. E como é que é um pouco o Martins fora da polícia? Porque a gente enxerga ele, né? Eu, pelo menos, na experiência que eu tive com todos os profissionais do Garra, a gente cria uma imagem deles de uniforme. Né? Tanto que ver um profissional do Garra sem uniforme é até estranho. Você fala, é aquela pessoa mesmo? Será que é ele mesmo? Poxa, quando eu entrei na polícia, logo após ocorreu aquela ocorrência com seu pai, e, pô, ele ficou super famoso, né, entre a gente e tal, uma pessoa que a gente conhecia de vista. Como que é a transformação, né? Quando ele chega em casa, ele deixa de ser o Martins policial e passa a ser o Martins pai. Você sente uma diferença muito grande ou é uma coisa orgânica que só uma continuidade? Então, é uma das coisas que eu admiro muito no meu pai, é que ele é uma pessoa que ele não traz pra casa. Tá. Então, assim, por mais que o plantão tenha sido pesado, com problema, corregedoria, aquele inferno, ele chega outra pessoa em casa. Ele não traz aquela carga ruim. Ele tá sempre de bom humor. Quando ele não tá bem, ele fica na dele. Ele nunca, minha vida inteira, ele nunca descontou nada em casa. Ele, ao contrário, de chegar e contar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente vai ter que fazer isso. Então, acho até por assim, a questão de gostar, esse envolvimento, mas ele desliga. Tipo, meus problemas ficam lá fora, aqui dentro eu vou contar como foi e curtir a minha família. É um amor de pessoa extremamente carinhoso, então ele sabe dividir bem a hora de ser o polícia e a hora de ser o pai. É engraçado, você fala de trazer ocorrência, né? As ocorrências, claro, todo mundo que trabalha com a polícia acaba, de certa forma, tendo a questão da influência do trabalho no dia a dia, mas algumas ocorrências são mais cabeludas que as outras, né? Então, esses dias eu estava falando alguma coisa com seu pai no WhatsApp, e ele falou assim, eu te respondo daqui a pouco que o plantão tá meio agitado. Pô, você já fica com aquela sensação, cacete, o que pode ser um plantão agitado? Porque o plantão agitado para mim é, muito local, mas não tem muito reflexo, uma carga um pouco maior. Um plantão agitado pro Garra como diferente. que você lida com essa expectativa? De saber, tá tudo bem, né? Essa questão da tranquilidade dele no trabalho. Então, acho que devido à criação que eu tive, pra mim é super tranquilo. Até quando ele foi baleado, a gente tem um combinado entre a gente. Aconteceu alguma coisa, eu vou te ligar. O dia que eu não te liguei é porque aconteceu algo sério. Eu não morri. Entendi. Então, se acontecer alguma coisa com ele, ele vai te ligar e falar assim, aconteceu tal coisa. Exatamente. Todas as vezes que ele foi baleado, ele quem me ligou. E aí, como é que é atender o telefone? Putz, é uma sensação muito tipo, tá vivo, legal, show, e aí como é que foi a ocorrência? Eu quero saber como é que foi a ocorrência. Então, assim, a última ocorrência que foi a que acabou tomando uma proporção grande, antes dele ir pra ocorrência ele me ligou, tô indo, vou demorar a chegar um pouco em casa, tipo, já passou a situação, e a gente tem um combinado, mano, não manda por WhatsApp depois o que deu, dá notícias. Então a gente tem essa proximidade, então é tranquilo, é o que eu falo, por mim, eu falo, pelo amor de Deus, me leva, deixa eu ir junto. Eu não consigo ver que ele vai voltar vivo, né? É óbvio que eu tenho a preocupação, porque eu amo meu pai, não me vejo sem ele. Mas até se Deus que me livre um dia acontecer alguma coisa, eu sei que ele estava fazendo o que ele gosta e alguém tem que fazer. Então hoje eu me sinto mal por não estar indo junto. Entendi. De resto... Essa positividade é muito, muito curiosa. Eu convivo bastante com a Thelma, porque a gente trabalha juntos e, poxa, a gente sabe que às vezes a gente está trabalhando, o Araújo está trabalhando também. E eles têm um combinado engraçado também. O Araújo, quando ele vai para a ocorrência, ele desliga o celular e ele só liga quando termina. Só que você sabe como é que é o WhatsApp, né? As coisas voam, ainda mais notícia assim bizarra, né? E eu fiz uma cagada de conversar com a Thelma. Como é que foi aquela ocorrência X que o Araújo deu tiro no cara? E ela não tava sabendo. A Thelma ficou louca no telefone. Não tenho notícia. Porque ela não faz isso de ligar pra ele e perguntar, e aí, o que tá acontecendo, né? Então foi muito engraçado, eu já não falo mais nada. Se eu receber alguma coisa da ocorrência deles, eu não falo com a Thelma pra não criar o problema. Mas hoje...
né? Você, poxa, uma mulher madura, você já tem uma compreensão do que é, né? Eu estava te contando antes a minha primeira realização de que o meu pai, sendo militar, poderia ir para a guerra e não voltar, né? Você tem uma memória assim mais anterior de um momento que você teve alguma espécie de receio? Porque hoje eu vejo uma positividade, uma compreensão muito grande. E criança, que não é diferente? Então, não, eu tive uma situação que foi muito engraçada. Eu não sei se foi o segundo ou terceiro tiro que meu pai tomou. Eu tinha, acho que foi antes dos 12, tinha uns 10 a 11 anos. Começou a passar, eu estava na casa da minha mãe. Começou a passar uma reportagem na televisão. Eu acho que minha mãe assimilou a loja, o bairro e desligou a televisão. Falou, é o Alexandre. É o Alexandre. Ela desligou a televisão e mandou eu subir. Mas por que você não vai subir? E isso ela foi ligar pra ver a situação. Pô, a Paola, não sei o quê. Aí ela toda delicada, pá, é o seguinte, sabe o que acontece? Seu pai falou, show, mas e aí, o que deu? Aí ela, você tem problema, né, garota? Foi falar com meu pai, pô, não aconteceu isso, aquela, não sei, aquela segurança de que ele tá bem, se Deus que me livre um dia que tiver, eu sei que foi fazendo o que ele ama e o que eu admiro demais. Então, desde pequenininha, tipo, como é que foi? Ansiosa pra ver ele, pra saber como foi a ocorrência, o que aconteceu, pô, o que eu poderia fazer se um dia eu estiver no lugar dele. Então, desde pequena, eu sempre fui bem tranquila com relação a isso. Então, legal. Não tive esse momento antes, sempre foi assim. O seu pai, ele até brinca, né? A gente tava tirando umas fotos e ele falou assim, não, porque né, ninguém quer tirar foto aqui com o ogro e tal. Poxa, o seu pai é um cara grande, forte, né? Será que isso também não te dá uma sensação de que ele é meio invencível? Essa coisa de que, poxa, nunca vai acontecer nada com ele. Meu pai é o Martins. Também. Eu acho que ele passa uma segurança muito tanto grande, absurda, no sentido de profissional, e eu acho que isso influencia no ser humano. Eu acho que você acha que atrai coisa boa. Entendi. É a mesma coisa que você fala, pô, quando você tá ele mal, fica meio você blindado. traz mais coisas ainda. Tá. Então, é o que eu falo, invencível não é, infelizmente, meu pai pode sair amanhã e eu não voltar. Mas eu acho que até pra isso eu preparo a minha cabeça, porque os pais, infelizmente, não são eternos. Nenhum. Exatamente, né? É até normal da vida os pais irem antes que os filhos. Então eu penso dessa forma, eu tenho a segurança de que ele vai voltar, porque ele se dedica tanto profissionalmente quanto no pessoal. Então tem esse negocinho de que é impossível. Né? Tem, não tem jeito. A segurança que você sente é gostosa. É muito grande, é verdade. É engraçado, no começo da carreira, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no interior. E no interior você faz muita coisa, você tá muito com a mão na massa, né? Às vezes aqui o pessoal do plantão, do DECAP, tem aquela coisa, não, é delegado no plantão, depois tira a gravata e acabou, né? E eu senti que esse meu envolvimento no interior, logo cedo, foi uma coisa que eu contava as ocorrências pro meu pai no telefone, coisa de entrar no mato, atrás de bandido, de trocar tiro, eu falava com ele e ele falava assim, pô, você não acha que isso é meio perigoso, você tá meio se arriscando demais? E era difícil explicar para ele que na hora a gente não pensa em nada relacionado com risco, né? E eu lembro muito do seu pai falando que o negócio é que a gente gosta da treta e é esse desejo de participar, né? De participar das coisas, ter essa ação e como que você sente essa vontade que ele tem de estar no trabalho? Ele tem realmente essa coisa de estar ali o tempo todo atrás, mesmo sabendo do enrosco? Eu acho que quando tem o rosco aí que ele fica mais aí que o negócio ainda. É bom. Eu não sei, eu acho que eu acabo pegando um pouco desse negócio dele, de falar, meu, negócio, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer acontecer. É absurdo essa vibração que ele tem por tudo. Ele acabou de sair do plantão, aconteceu alguma coisa, ele volta pra... Não, eu preciso participar, eu preciso fazer. É impressionante essa boa vontade que ele tem. Vou ser polícia, eu vou fazer bem feito e vou voltar tranquilo para casa. Então é muito gostoso, é vibrante. Eu sempre brinco que o policial, de certa forma, ele acaba tendo no círculo de amizades também policiais, porque tem uma facilidade maior de conversar, de ter um relacionamento, você acaba convivendo então
por intermédio do seu pai, você acabou convivendo com muitos policiais também, os amigos dele. Bastante. Padrinhos, tios, tudo acaba sendo polícia, não tem jeito. E como que você participa dessas conversas, dessa coisa? As pessoas gostam muito dele, né? Ele é uma pessoa que atrai muita gente, muitos amigos, muitas pessoas em volta, e você acaba participando disso também. Você acha que isso aumentou a sua vontade de ser policial também? Também, com certeza influenciou bastante. Até é engraçado porque às vezes a gente sai pra jantar com outros amigos policiais dele e eles começam a falar de assunto e eu tô conversando junto. Aí eles olham tipo e falam, meu, peraí, mas ela não é polícia, ela sabe de tudo, não sei o quê. Então eu gosto, eu me interesso. Então todo plantão chega em casa, me conta o que aconteceu, não sei o quê. Não, mas o que você vai fazer? E se acontecer isso? O que você faz? Então, até sentar numa mesa de jantar com os amigos dele, eu consigo entrar no assunto e conversar, porque eu gosto, eu sou apaixonada pela profissão e ele sempre me deixou muito próximo disso, desde pequena. Sempre me explicou muito como as coisas funcionam, como não funcionam, o que ele faz, o que ele não faz. É bem legal. Paula, a gente tem essa questão em comum, né, dos nossos pais terem esse trabalho diferente, e quando eu era pequeno, eventualmente eu queria fazer parte da vida militar do meu pai e ele também queria que eu gostasse do dia a dia dele, apesar de ele depois não querer que eu seguisse carreira, né? A gente acaba tendo aquela fixação pela coisa do dia a dia deles, do que eles fazem, e eu lembro que eu tinha sempre itens da farda do meu pai, que é um grande símbolo militar, né? Que eu acabava tendo para mim. Então eu queria usar o cinto que ele usava, eu queria usar a camiseta camuflada, e ele às vezes me dava alguma coisa assim que para ele tinha um valor, né, do dia a dia, uma coisa simples, mas para mim sempre foi muito querido, né? E até faz pouco tempo que eu mudei de apartamento e a gente vai mexendo nas coisas antigas, né? E eu encontrei, aquele cinto dele, eu não lembro agora o nome do cinto, tem um nome específico, aquele cinto militar com aquele fecho metálico, o fiel da pistola, o boné, né, com o nome dele dentro. Você teve essa coisa assim, crescendo, de ter essas roupas, essas coisas, essa coisa de criança filha de policial? Sim, bastante. Minhas Barbies estavam sempre armadas, então eu sempre dava um jeito, pegava um ursinho, colocava uma arminha nele, o Asterix One colocava correntinha, sempre fui apaixonada. Papai, você não vai usar aquilo? Não, dá pra mim. Fiz uma coleção de pet, coleção de distintivo, eu sempre fui fascinada. Então tudo que eu falava, não, tá sobrando, aí você não quer me dar. Teve uma vez que a gente viajou para os Estados Unidos e eu vi um distintivo de filha de policial. Aí eu fui pedir pra moça pra comprar, ela... Não, só tem quem que é ser. daqui, tem que ser polícia. Aí comentei com ele, que pena, ele também não fez nada. Eu falei, que sacanagem, ele podia ter ido lá tentar, né? Passou um tempo, a próxima viagem dele, ele trouxe o distintivo pra mim. Ele é uma coisa que eu guardo hoje com muito carinho. Então assim, você entra no meu quarto, você fala, mora um menino aqui ou uma menina? Porque tem desde ursinho, Barbie, do nada começa um negócio de arma, e tem um quadro, um monte de pet. Então eu sempre fui fascinada por essas coisas desde pequena. Deixa eu te fazer uma pergunta. No canal, a gente tem uma parte da filosofia discutir a questão de arma de fogo como algo que propicia a garantia do direito à vida, da liberdade, né? A gente tenta, até recentemente a gente fez um curso, promover um curso de tiro para pessoas iniciantes que querem conhecer e tal. Como foi a sua relação desde criança com a questão do seu pai ter uma arma em casa? Como que ele conversou com você para que você tivesse um contato saudável com o armamento dele? Sempre tive acesso desde pequena, devido à profissão, mas sempre assim, não toque. Tá. Ele não precisava entrar em detalhes, era o não toque dele, era não toque. Uhum. E eu acho que eu tive física na barriga da minha mãe e eu sabia que não era para tocar. Quando eu comecei a ter um pouquinho mais de discernimento, ele começou a me explicar o que era aquilo, para que aquilo servia. Continua sem tocar, não é seu, você não vai mexer. Uhum. Com o tempo ele foi explicando, quando ele achou que era a hora ideal, ensinou a manusear numa emergência, o que não fazer quando você está com um armamento perto,
não mexer no que não é seu. Então, desde pequeno, ele nunca negócio de esconder, ao contrário. Sempre ficou à vista em casa, mas assim, não mexa. Quando você tiver a idade correta, você vai aprender a mexer. E só vai mexer se for preciso. Então, eles sempre deixaram isso bem claro pra mim, me ensinaram o perigo que tem aquilo, porque uma arma não é o perigo, o problema é quem tá com a arma. Sim. A arma não faz nada sozinho. Então, eles sempre deixaram isso bem claro. Com o tempo, ele você começou a crescer, agora você vai aprender a manusear. A hora que for certo, você vai aprender a atirar, vai aprender a limpar. Então, foi tudo direitinho no seu tempo, né? É engraçado que eu passei tanto pela essa primeira fase, né, do meu pai tendo a arma em casa e explicando pra gente o que era, o que podia, o que não podia, e depois com o meu irmão, né? Quando eu voltei da academia de polícia, a primeira vez que eu visitei ele em Curitiba, eu tive a oportunidade de fazer isso, né, de trazer essa fala, e hoje ele está nesse mesmo ponto, né? Ele convive com a gente, as armas estão em casa, quando a gente desmonta e limpa, ele participa, ele ajuda, e eu tô esperando o momento para poder, né, para ele poder atirar e ter a sensação, né? Mas é legal, muito bom. Paula, é inevitável, né? É impossível não falar do seu pai, que é uma figura tão conhecida, mas a sua mãe é policial, né? E acaba que traz pra gente a possibilidade de conversar sobre esse tema, que é o papel das mulheres na polícia, né? Uma profissão tão diferente, tão controlada, né, por homens, que a proporção de mulheres é tão pequena, né? E aí a gente tem essas perguntas. Como né? Como a sua mãe enxerga a polícia e o que te trouxe, né, de orientação sobre como é o dia a dia da mulher policial, né? Eu acho que uma das coisas que me fez me apaixonar também muito pela carreira é que eu não tinha só a imagem do policial, eu tinha a imagem da mulher. Então eu não via só que nossa, o policial é só homem, não, porque eu também tinha um exemplo de uma mulher na família. É uma carreira muito complicada, eu acho que hoje está um pouco mais tranquila comparada à época em que ela entrou. É uma carreira um pouco machista ainda. Um pouco, poxa, bastante. Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que graças a Deus, principalmente na parte administrativa, ela é fera. Graças a Deus, muita gente, nunca vi uma pessoa falando mal. Ao contrário, as pessoas até brincam. Semana passada, inclusive, conversando com o delegado, ele ainda comentou: quer resolver, deixa na mão da Andréa. Deixa na mão e ela resolve. Ela tem aquela paixão também por essa... ela faz o negócio acontecer. Ela pegou, ela encarna aquilo, eu vou fazer. Então eu sempre tive esse exemplo maravilhoso também. Mas o que eu acho que uma coisa que influencia muito não é só o ser mulher, é a sua postura. Porque é um ambiente com muitos homens, querendo ou não, dependendo da situação, você tem um assédio. Isso é muito complicado, tem mulheres que passam por situações bem delicadas, mas eu acho que se você se impõe e coloque o seu respeito, você consegue levar a carreira 100% e sem problema nenhum. E minha mãe é um exemplo desse, que não tem problema, ela chegando, é do meu jeito, não é porque eu sou mulher que eu sou menos que você, trabalha muito bem. Então eu acho que isso influencia também a personalidade da pessoa e a forma como ela se impõe diante das pessoas, porque se você chega sem se impor, vão montar em cima. E o seu pai te dá dicas também nessa questão de... Porque ele trabalha com mulheres também. Sem dúvida. E ele fala dessa interação? Fala. Ele é bem sincero nesse sentido. Mulher que faz isso, homem vê dessa forma. Mulher que faz aquilo, homem vê daquela forma. Então ele não me trata como, minha filhinha, eu vou pôr ela num cristalzinho. Não, você vai se fuder aqui comigo, porque lá fora ninguém vai bater em você. Então, ele sempre deixou isso muito claro, postura é importante, porque fama. Você não fazendo nada, você já tem fama, imagine fazendo. Então, eles sempre, os dois, deixaram isso bem claro, de que é imprescindível que você tenha uma postura adequada. Eu acho curioso que o meu pai também é uma profissão, um exército, né, a maioria quase que absoluta é de homens, e o meu pai agora aposentado, ele fala, poxa, eu sinto muita falta de falar besteira, né, de estar cercado de amigos e falar besteira num ambiente muito masculino, né, que acaba sendo muito masculino. E às vezes eu também, tem equipes que eu trabalho que são só homens, tem equipe que tem mulheres também. E a reação delas é muito engraçada, né? Tem mulheres que falam assim, não, aqui eu sou como se fosse homem, não é para mudar não falar palavrão, né, porque eu tô aqui.
Qual que você acha que é mais o seu estilo? Você acha que você tem um lado mais, não finge que eu não tô aqui, é desse jeito mesmo? Eu não tenho frescura. Eu acho que assim, até pra brincar, se você tem, como é que eu posso dizer, se a pessoa te respeita, porque acho que dá pra você dividir. Então, ao contrário, eu acho que tem a hora de se brincar, a hora que não tem. Então, você impondo o seu respeito, as pessoas do outro lado também vão saber a hora de brincar. Mas eu acho que falar palavrão, zoar, brincar, é uma coisa que eu admiro muito em vocês, homens, que vocês se zoam e continuam mulheres. Você fala um negócio lá... Já criam, né? Tipo, imagina, você vai ver um amigo, nossa, como você engordou. Meu, você acabou com a vida dela. O homem fala, você é feio, você tá gordo, e vocês estão na amizade. Eu admiro isso demais nos homens. Mas eu não tenho frescura nenhuma. A gente entrevistou recentemente o André, que é perito, que trabalha comigo no DHPP. E ele fala, né, que, poxa, o local de homicídio é um lugar muito pesado, muito, né? E que se você não brincar, a vida fica complicada, né? A gente só faz aquilo. E essa questão da zoeira, né, da piada é fácil, né? E é engraçado, com o tempo eu comecei a pegar um pouco essa questão que as mulheres participam também, né? Até uma pessoa que tá o tempo todo lá sacaneando todo mundo e tá legal, faz parte da brincadeira. Paola, a gente tá curioso aqui para saber como você enxerga o contraste, né? De, apesar dos seus pais ambos serem policiais, ambos terem o mesmo tempo de polícia, como você falou, né? Fizeram academia juntos. Como que você enxerga a diferença de rotina deles, né? E como que essa diferença de rotina te mostrou a adaptação, né, da sua mãe a um ambiente masculino e a relação com o seu pai? Então, com relação ao ambiente, a minha mãe já teve parte da carreira que foi da área operacional, já foi da rouba bancos, já voltou para administrativo. Então, minha mãe também foi uma pessoa que passou por diversos departamentos, afinal, os dois têm 27 anos de polícia, é tempo para conhecer um pouquinho. Então, e ela sempre, nunca deixou de ser feminina, sendo policial. Então, é por isso que eu falo que eu acho que você não precisa se masculinizar para virar policial. Você tem que ter uma postura diferenciada, você tem que ter noção de que existem momentos em que você vai abdicar de algumas coisas. Não digo ser igual aos homens, mas você tem que entender que o ambiente é masculino e você que tem que se adaptar, não o ambiente a você. Então, por isso que eu acho que a pessoa tem que querer muito e estar disposta a isso. Porque não é toda mulher que se acostuma com a forma como vocês homens falam, os ambientes são pesados, até mesmo o ladrão em si, quando olha para policial mulher, ele não vai ter o mesmo medo que ele tem de um homem, isso é fato. Então, acho que você tem que ter uma cabeça muito boa para entender que você vai ter preconceitos pelo resto da sua profissão e que você tem que saber lidar com o ambiente e se adaptar, não ele a você. Entendi. E a diferença de rotina entre os seus pais era muito grande? Como que casava essa questão do plantão, do tempo disponível, essa coisa dos dois estarem... Né? Então, e aí, se os dois estavam de plantão, você ficava com quem? Então, na verdade, meus pais nunca foram casados. Então, a gente nunca teve esse negócio de pai e mãe dentro de casa. Entendi. Mas, ou se meu pai não tava, minha mãe não tava, era minha avó. Entendi. Que também é policial. Também é policial. Então, sim, e eu sempre fui muito tranquila, muito independente. Então, acontecia de Natal e Ano Novo, eu não passava com nenhum dos dois. Os dois estarem trabalhando? Os dois estarem trabalhando. E aí? Super tranquila. O orgulho, assim, é óbvio que eu gostaria deles ali. Quando eles podiam, eu corria, amanhã a gente vai almoçar junto. Eles tentavam suprir essa ausência. Porque tem a folga também. Exatamente. Então você tinha o benefício de estar com eles no momento não precisa ser naquela data. Verdade, então, verdade. Eu sempre aceitei isso numa tranquilidade e aquele orgulho de falar, tá trabalhando. Então, pra mim foi sempre muito tranquilo isso. E, nossa, diversos Natal e Ano Novo eu conto os que eu passei com eles, porque realmente eles sempre estavam trabalhando. Meu pai é uma pessoa que às vezes ele tinha folga, mas ele pedia pra trabalhar. E eu levo isso com a maior tranquilidade do mundo. Então, é tranquilo pra mim, essa situação. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal Projeto Policial.